Falar sobre Yuri Alberto, o atacante do Corinthians, será ou não vendido em janeiro. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista nessa semana assegurando que não tem a intenção de negociá-lo. É óbvio que ele vai dizer isso, até porque se ele anuncia a sua intenção de se desfazer do seu centroavante que vive ótima fase, além de desvalorizar o Yuri Alberto, ele ainda pode criar problemas com o torcedor. Mas o André Cury, representante do Yuri, não esconde que trabalha nos bastidores para que o negócio saia em janeiro. O West Ham da Inglaterra está procurando um centroavante em território brasileiro. Na prioridade é o Igor Jesus, jogador do Botafogo. O Yuri Alberto aparece como uma segunda alternativa. E a boa fase do atacante corintiano deve lhe valer pelo menos duas ofertas. Além dessa negociação com o West Ham, há um outro interessado, ainda não consegui descobrir de qual país. Mas é importante dizer que o Corinthians só vai negociá-lo em condições financeiras bastante interessantes. A avaliação do Augusto é de que o Yuri Alberto custou ao Corinthians 12 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos. Difícil fazer essa conta porque o Yuri foi envolvido numa grande troca com o Zenit, que envolveu o Robert Renan, que envolveu outros jogadores. Mas a avaliação interna é de que o Corinthians precisa de pelo menos 12 milhões e meio de euros por seus 50%. Dessa maneira, para tirá-lo do Corinthians, o interessado vai precisar gastar algo na casa dos 25 milhões de euros. Pergunta que eu quero deixar para você é: esse preço é justo? Corinthians consegue um outro centroavante do nível do Yuri Alberto por 12 milhões e meio de euros? Usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Se você puder também deixar like, se inscrever no canal. Importante contar também que a CBF prepara mudanças no calendário para a próxima temporada. E a principal alteração diz respeito ao início do Campeonato Brasileiro em março. Para isso, os estaduais podem ter seu início adiantado. Eles estão, na teoria, programados para 15 de janeiro. É possível que o Campeonato Paulista, o Carioca, o Mineiro, comecem na primeira semana de janeiro. Ainda que na metade da temporada os jogadores tenham pelo menos 15 dias de férias durante a paralisação do Brasileirão por conta do Mundial de Clubes. Para falar agora sobre o Lyon, clube francês que tem como dono John Textor, uma crise financeira sem precedentes. E tem jornalista falando em rebaixamento ou até em fechamento das portas. A informação foi divulgada pelo jornalista Romain Molina. Ele afirma que no mundo normal o Lyon deveria ser rebaixado por conta da sua situação financeira. Essa decisão seria da Direção Nacional do Controle de Gestão, tudo por causa da enorme dificuldade financeira pela qual passa o Lyon. No meio do ano, o clube francês chegou a colocar praticamente todos os seus jogadores à venda, poucos foram negociados. E essa possibilidade de liberar todos está muito condicionada à necessidade de o clube faturar dinheiro. Isso vai continuar valendo para a virada do ano. Na janela de janeiro, o Lyon vai precisar negociar jogadores. Importante contar que desde que o Textor assumiu a condição de dono da SAF do Lyon, e foi uma condição bem complicada, dando um golpe no presidente do Lyon, desde esse episódio, o Textor precisou vender algumas das propriedades. Ele inclusive se desfez do time feminino, que é um dos mais tradicionais do futebol europeu quando o assunto é futebol de mulheres. A dívida do Lyon hoje ultrapassa os 500 milhões de euros. E eu tô curioso para saber cenas dos próximos capítulos, enquanto o torcedor do Botafogo tá super contente com a presença do norte-americano à frente do clube. O torcedor do Lyon tem torcido o nariz para as decisões de John Textor. Só para completar sobre o Lyon, informar que o Textor foi absolvido nessa quinta-feira pelo STJD por não entregar provas que incriminavam o árbitro. Você vai lembrar que ele havia feito uma série de acusações, o STJD esperava por essas provas que não apareceram. Existia o risco de punição, ela não acontecerá. Mas esse processo não tem nada a ver com aquele em que ele ainda vai ser julgado por manifestações de manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro. O Bruno Salvador falando que o Romero vai renovar. Eu até acho que essa é a tendência mesmo, que o atacante paraguaio permaneça para a próxima temporada, embora na Argentina tenha surgido a informação de que o São Lourenço pretende contratá-lo. Ele já teve no São Lourenço com o irmão dele. E aí só mais uma outra curiosidade: o Romero e o irmão dele, o Oscar Romero do Botafogo e o Ángel Romero do Corinthians, ambos têm contrato só até 31 de dezembro, tá? O Romero do Botafogo já está descartada a permanência dele por lá, não vai rolar, tá? O Romero do Corinthians, o Timão ainda não procurou, mas a tendência é que essa renovação aconteça, tá bom? Luiz Castro no Timão Nicola, tem informação? Henrique, vamos lá. Hoje, eu cheguei a ler que o André Hernan publicou que falou, não sei, que Tite
e Luiz Castro são os alvos do Corinthians para a próxima temporada. Que o Ramon Dias vive os últimos dias dele no timão, isso é líquido e certo, tá? Dá para assegurar que o Ramon não permanecerá para o próximo ano. A questão é quem vai ser o substituto dele. O nome dos sonhos, o plano A, é o Luiz Castro. Sobre Tite, depois que eu vi a notícia, eu fui atrás de mais detalhes e eu posso contar para vocês que dentro do Corinthians há uma ala importante que tem resistência a esse nome, por entender que o Tite recusou o Corinthians 4 vezes no ano passado, não foi legal com o Timão. A alegação dele na oportunidade é de que ele não trabalharia em 2023. Foi por isso que ele recusou 4 propostas do Corinthians, todas em sequência. E aí, algumas semanas depois, ele vai e assume o Flamengo numa grande cara de pau. Isso pegou muito mal e deve fazer com que o retorno dele para o ano que vem seja um impeditivo, tá? O Nicola, boa noite. Minha opinião, tem muitos jogadores no timão desnecessários. O que você acha? Abraço, campeão, você é fera. Pedrão, eu acho que o Corinthians fez uma segunda janela de transferências muito legal, com vários reforços de impacto, e uma primeira janela horrorosa, com poucos que se salvaram. Só para lembrar, né, naquela primeira janela chegaram Pedro Raul, Félix Torres, Mateuzinho, o Palácios. O índice de acerto foi baixo na primeira janela. Na segunda, chegaram o Hugo Souza, que é titular. O Garro foi um dos poucos grandes acertos da primeira janela, né? Na segunda janela, o Hugo Souza, o Thales Magno, o Memphis Depay, o Carrilho, o Alex Santana, que ainda não se provou tanto, mas é bom jogador, o Charles, enfim. O índice de acerto da segunda janela foi bem bom. Da primeira foi decepcionante. Até por isso, algumas correções vão precisar ser feitas nas próximas semanas, de olho na temporada que vem, tá? Mas eu acho que o Corinthians tem que deixar pro próximo técnico essa decisão. Não dá para que o Corinthians fique tomando todas as decisões. Escolhe o técnico e a partir daí você começa a trabalhar alternativas. Nicola Pogba no timão, vamos lá, corintiano sofredor. Essa história começa com o Macedo, do blog do Macedo, que é o cara que mais tem informações do Augusto. O presidente Augusto gosta, o presidente do Corinthians gosta muito do trabalho do Macedo, até por isso imagino que passa bastante coisa para ele. E índice de acerto bem alto nessa temporada do Macedo. O Macedo contou que o Corinthians tem a intenção de contratar mais um reforço midiático no ano que vem com a ajuda da Esportes da Sorte. E esse jogador não seria um atacante, sim um meio-campista, com as características do Gerson, tá? É óbvio que não é o Gerson, até porque o Flamengo não o liberaria, mas é um volante de qualidade, que pode jogar como meia, mas também como volante. Essa é a informação, não tem mais nada além disso. Todo o restante é especulação. E aí, depois que ele divulga essa notícia, e eu também repercuto por aqui, um monte de torcedor corintiano começa a buscar opções no mercado de jogadores com característica do Gerson e com esse ar midiático que faria um barulho, e começam a pensar no Paul Pogba, francês de 31 anos de idade, cujo contrato na Juventus termina em 2026. Ele cumpre os últimos meses de uma suspensão por doping. Ele testou positivo para testosterona. Pegou uma pena super pesada. Nesse ano a pena foi reduzida e ele cumpre essa suspensão até março do ano que vem. Eu fui atrás de muitas informações sobre ele para poder explicar direitinho essa história. Esse boato que começa com torcedores do Corinthians, tá? O Pogba não vai ficar na Juventus. O salário dele é de 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. A realidade financeira da Juve é complicada. A Juventus teve um prejuízo de 199 milhões de euros na última temporada 2023-2024. Até por isso abriu mão de vários atletas como Chesney, o goleiro. Nesse momento, a Juventus não paga tudo isso ao Pogba. Como ele está suspenso, o salário dele virou uma pechincha. Mas, a partir de março, quando ele volta a ter condição, a Juventus passa a ter de pagar o equivalente a 8 milhões de euros por temporada. O que a Juventus vai fazer? Vai sugerir ao Pogba uma rescisão de contrato. Eu conversei com 2 fontes diferentes do Corinthians para perguntar sobre Pogba. A primeira delas disse que nunca havia ouvido falar sobre esse nome. A segunda até respondeu: o Pogba? Caramba, seria lindo, mas nunca escutei esse nome, tá? Então, no Corinthians, se a ideia de mapear um volante com as características do Gerson, não se falou de Pogba. E aí, só para completar, o francês ganha 4 milhões e 100 mil reais por mês lá na Juventus da Itália, e o que especulam na Itália é que ele deve acabar indo parar na Major League Soccer. Só para lembrar, né, o Pogba tem
não pode nem treinar com a Juventus, então ele tem mantido a forma física de maneira pessoal, com pessoas da confiança dele. E ele viaja com bastante frequência para os Estados Unidos para assistir a jogos de basquete, para fazer relação com personalidades de lá. Então tem muita gente imaginando que o Pogba, quando tiver condição de jogar e rescindir seu contrato com a Juventus, que ele se acerte com algum time da Major League Soccer, tá? É isso aí, pessoal. Ficamos com as notícias atualizadíssimas, tragas pelo jornalista Jorge Nicola. O que você achou delas? Deixa no comentário a sua opinião, seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.